Halloween, essa franquia de sucesso de 44 anos e 13 filmes. Mas o que aconteceu com todas as ideias, roteiros, histórias que nunca chegaram a virar em filmes? Isso que eu falo na minissérie Sequências Perdidas de Halloween. Episódio 6. Sequências de Halloween Ressurreição. Halloween H25. Halloween Retribuição. Então, pessoal, esse aqui também é mais como se fosse um argumento, uma ideia inicial, assim, para desenvolver melhor o roteiro no futuro, né? Então, às vezes pode conter algumas coisas nada a ver, alguns plot holes, algumas inconsistências, mas enfim, né? Vamos lá, então. Então, esse roteiro começaria exatamente de onde o filme anterior terminou, Halloween Ressurreição. E aqui a gente tem, então, o Michael Myers, né, acorda, se levanta lá daquele necrotério, vai lá e mata aquela mulher do necrotério, e assim, ela, com os gritos dela, atraem os policiais até o necrotério, e assim eles começam a tirar várias e várias vezes o Michael Myers, que, bum, meio que cai de lado. Mas nisso a gente ouve vozes falando, corta, corta. Na verdade é o diretor, e aquilo é uma cena que, na verdade, estão fazendo um documentário sobre o Michael Myers. E ali a gente tem, então, 29 de outubro de 2003, exatamente um ano depois dos eventos de Halloween Ressurreição. E quem é o grande responsável pelo documentário é Freddy. O Freddy, né, do filme anterior, interpretado pelo Busta Rhymes, está fazendo este documentário como uma forma de tentar explicar por que Michael Myers mata e também trazer um sentimento de conclusão para os sobreviventes e os familiares, né, das vítimas de Michael Myers. E durante esse ano ele vem buscando um autofinanciamento, ou seja, ele está autofinanciando este documentário, que toda a bilheteria, todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para o Haddonfield Victims Fund, ou seja, o fundo das vítimas de Haddonfield, de todas aquelas pessoas que perderam as suas vidas, os familiares e tudo mais, para poder ajudar a esses familiares, essas pessoas, a seguirem em frente. Então, assim, é como se fosse um documentário beneficente. E nisso, então, o Fred, né, ele busca também uma questão de meio que ser perdoado pelas ações que ele fez no filme anterior. Já que ele foi o grande responsável por aquele reality show, aquele Dangertainment, né, e os garotos morreram todos ali no reality show dele. Então ele se sente culpado pelas mortes dessas pessoas e ele busca então uma forma de redenção. E ele também sofre estresse pós-traumático, ou seja, ele tem vários pesadelos com Michael Myers, ele acredita veemente, né, que o Michael Myers ainda está vivo, tem alucinações e muitas pessoas falam que ele está meio que enlouquecendo, mas esse filme ele tem uma jornada, né, ele busca um arco de redenção pelos seus atos. E uma das pessoas que ele acaba entrevistando neste documentário é a psicóloga forense do FBI, a Tracy Woods. E a agente Tracy Woods, então, é entrevistada no documentário. E ali ela fala que Michael Myers está morto sim, o FBI matou Michael Myers, ele está morto sim. Ela mesma viu com seus próprios olhos Michael Myers morrendo e Michael Myers sendo cremado. Ela tá mesmo, né, no documentário, ela leva as urnas, a urna, né, das cinzas do Michael Myers, escrito lá, Michael Audrey Myers. Mostrando que não, Michael Myers está morto, gente, pode ficar tranquilo. Eu boto minha mão no fogo ali falando que o Michael Myers realmente está morto. E ali então, o FBI cria toda essa história que o Michael Myers está morto e isso gera então uma informação que todo mundo acredita nisso, né? Se o FBI tá falando, tá falado. Mas, obviamente, Michael Myers não está morto coisíssima nenhuma, né? Michael Myers está preso numa unidade de pesquisa, que é uma mistura de um laboratório, hospital, prisão de autossegurança, e ele está preso nesse local para ser estudado, né? A Tracy, né, que fala que, não, Michael Myers está morto, eu vi ele morrendo, ela é a grande responsável por essa pesquisa do FBI, ela é a chefe dessa pesquisa, ou seja, mentirosa do caramba, né, essa mulher.
E ali, então, eles fazem essa pesquisa do Michael Myers justamente para poder entender, estudar ele, né? Faz exames, faz testes, para poder tentar entender realmente por que Michael Myers mata, por que ele age dessa forma, por que ele nunca morre, não é verdade? Então, assim, ele tá numa cela de autossegurança, tem um vidro na frente da cela, um vidro extremamente grosso, né, à prova de balas. Michael Myers, então, está com sua roupinha laranjinha de prisioneiro. Ele tem um colarinho, né, elétrico, ou seja, que aperta o botão e ele leva um choque. E ele tem também uma máscara branca para poder ajudar na questão das queimaduras dele, né, que ele teve no final do filme anterior. E nisso também ele tem uma tornozeleira de GPS que rastreia todos os passos de Michael Myers. Para chegar na cela do Michael Myers, então, a gente tem 2 portas de segurança máxima com senhas diferentes e cada porta tem um guarda que meio que guarda a porta, né? Que faz a segurança da porta. E para você se mexer, né, se movimentar dentro desse local, desse laboratório, dessa unidade de pesquisa, não sei como é que a gente chama isso, você precisa de biometria para poder circular pelo ambiente. E fica em Chicago mesmo, né? E é uma base super, hiper, mega secreta, subterrânea, com 6 andares. E como eu disse para vocês, né, a agente Woods, ela é grande responsável pelas pesquisas. E nisso, então, ela tenta questionar Michael Myers, ela tenta várias formas de abordagem para ver se conseguem alguma reação de Michael Myers, né? Ele tem eletrodos ligados no seu corpo para uma máquina de batimentos cardíacos, sinais vitais, para ver se consegue alguma reação do Michael Myers, né? E a agente Woods, então, ela traz uma lista de todas as vítimas de Michael Myers para ver se ele tem alguma reação e nada. Ela projeta, né, no telão, mostrando para Michael Myers as cenas dos crimes que ele cometeu, as barbaridades que ele fez, e nada. Ela não consegue nenhuma reação do Michael. A única reação que ela consegue no Michael, quando ela pega alguns itens da família dele, principalmente uma caixinha de música, que quando se abre, toca uma versão meio que tenebrosa, né, da trilha sonora do Halloween, aquela trilha sonora do Michael Myers mesmo, famosa, né? Então, tem isso no filme, né, aquela trilha lá, e ele, Michael Myers, a única coisa que ele realmente reage é isso, né? Mas beleza, né? Aí então, não consegue reação nenhuma, os testes não dão certo com o Michael Myers, e vai, beleza. Nisso então, o Michael Myers, né, ele consegue fugir, obviamente. No dia seguinte desses acontecimentos, de 30 de outubro, ele foge. Ele consegue fugir. Como ele consegue fugir? Não é muito bem falado nisso. Ele consegue ludibriar uns guardas, porque ele vem observando também todo o movimento do local, né? Por mais que os pesquisadores estejam observando o Michael, Michael também está observando eles. Então ele sabe direitinho como funcionam as coisas, quando tem troca de plantões dos guardas. Então ele consegue ali achar uma brecha e consegue fugir. Nisso, então, na sua fuga, ele vê uma televisão passando que vai ter essa estreia desse documentário sobre a vida dele, né? Sobre os sobreviventes do Fred, né? Que vai ser esse estreia, então, no cinema de Haddonfield, no cinema local de Haddonfield. E o Michael Myers fica bastante interessado. Nessa fuga também, nesse meio tempo, ele vai até o escritório da agente Woods, né, da psicóloga forense lá, e ele vê uma lista de pessoas, né, de convidados para essa estreia. E ali temos lista vários convidados dessa estreia, são os grandes sobreviventes e os grandes familiares das vítimas dos filmes anteriores, que eu vou falar logo eu falo para vocês quem são esses sobreviventes que vão voltar e quem são esses personagens dos filmes anteriores. Tem coisa aqui que você fica, Jesus. Mas enfim, né? Então Michael Myers vê a lista e vê o nome das pessoas e tem o endereço dessas pessoas. Por quê? Não sabemos. Mas então ele começa então numa jornada de vingança. Aqui então Michael Myers não tá procurando sua linhagem, né? Não tá procurando o bebê da Jamie, o seu sobrinho neto, enfim. Não sei. Enfim. Aí então
ele pega essa lista e começa a estocar as pessoas. A primeira visita que Michael Myers faz realmente são antigos funcionários de Smith's Grove, né? Quando ele estava preso em Smith's Grove, ele vai atrás desses antigos funcionários, mata esses antigos funcionários de Smith's Grove. Então, a agente Woods sabe, obviamente, que o Michael Myers fugiu desse laboratório, desse hospital, dessa prisão de alta segurança máxima, não sei o que das contas. Não é máxima segurança nenhuma, não, porque o Michael Myers consegue fugir. Mas, enfim, ela sabe de tudo isso, né? Mas tem um grande problema. O FBI tá completamente bravo com ela, porque foi um fiasco. Além de não conseguirem resposta nenhuma para essas pesquisas, mentirem para a população inteira que o Michael Myers estava morto, e ele ainda fugiu, matando um monte de gente no meio do caminho. E a agente Woods, então, fica meio que sem saber o que fazer. E o chefe, né, do FBI demite ela e manda ela embora. Mas ela fala, não, eu vou capturar ele, vou trazer ele de volta. Ele, ok, você pode fazer isso, mas você tá demitida. Né? Então ela é demitida. E ela então vai atrás do Michael Myers, encontra o rastro de sangue de Michael Myers. Nesse meio termo, então, ela é presa pela polícia, porque ela sempre tá nas cenas dos crimes. E a polícia acha que ela pode ser a grande responsável. Mas ela fala com a polícia, não, o Michael Myers tá vivo, o Michael Myers tá vivo. Aí ninguém acredita nela. Ela fala que ela mentiu pra todo mundo, que ela tava fazendo pesquisa com o Michael Myers, que ela é chefe de pesquisa, que ela trabalha no FBI, que o Michael Myers tá vivo e os policiais ficam Ela fala, liga pro meu chefe, liga pro FBI, liga pra eles, não sei o quê. Aí os policiais ligam pro FBI e o chefe do FBI simplesmente fala, não conheço essa mulher, Michael Myers tá morto mesmo, não conheço ela é doida. E ali ela é presa pelos policiais. E ela acaba sendo presa. Ninguém acredita nela. Então, ou seja, a história que ela criou ali, uma mentira que ela criou, acabou ferrando ela no final, né? Assim, ironia do destino. Bem feito também, né? Por que foi mexer com uma coisa dessas? Mas enfim, né? Nisso, então, ela é presa e fica ali. E ali a gente tem a grande estreia do filme, né? Antes disso também o Michael Myers, ele rouba uma loja, né? E assim ele troca sua roupa, né? Porque durante praticamente o filme inteiro ele fica com aquele roupão laranja de prisioneiro, com aquela máscara branca que impede, né, que ajuda a cicatrizar as queimaduras dele, enfim, ali, depois que ele rouba essa loja, é que ele realmente veste a sua roupa mesmo de Michael Myers, com aquela máscara dele, com aquele macacão dele mesmo. Aí, no finalzinho do segundo ato ali, que ele realmente veste a roupa dele original, oficial, icônica, né? Mas enfim, então temos a grande estreia, né, do documentário no cinema de Haddonfield. E nisso, então, a gente tem vários personagens retornando. Primeiro deles, nós temos o John Tate, que é o filho da Laurie Strode, né, que infelizmente ela morreu no filme anterior. Ele volta para essa estreia. Nós também temos retornos dos personagens de Halloween Ressurreição. Temos a Sarah Moyer, que foi a Final Girl do filme anterior, e o seu amigo Miles Barton, né, que ajudou ela a fugir daquele reality show, né? Aquele é o Decker, né? Eu acho que o nome dele é Decker no filme, que eles trocam mensagens e ele ajuda ela a fugir da casa do Michael Myers. Temos então o retorno deles. Nisso também temos o retorno do Sheriff Brackett, né? Lá do primeiro e do segundo filmes. Ele tá no segundo filme, do primeiro e do segundo filmes também. E nisso, temos uma coisa meio doida, porque assim, temos também o Sheriff Meeker. O Sheriff Meeker é do filme 4 e 5. Mas como assim o Sheriff Meeker? Ou seja, sim, exatamente isso. Esse filme, Halloween H25, que vai ser a grande comemoração de 25 anos da franquia, vai então colocar os filmes 4, 5 e 6 de volta na linha do tempo. Coisa que a H20 tirou e esse filme vai trazer de volta. Ou seja, então o culto de Tony existe, a Jamie Lloyd existe o John ao mesmo tempo que a Jamie Lloyd, enfim, é uma muvuca, né? Mas o Sheriff Meeker também vai estar ali. Outro personagem que volta também é o Jimmy, né? O Jimmy de Halloween 2, lembra dele? Que é meio aquele interesse amoroso que a gente meio que shippa o Jimmy com a Laurie lá em Halloween 2. Ele volta também. Além disso, temos o retorno de Tommy Doyle, o mesmo Tommy Doyle de Halloween 6. Ou seja, esse filme então realmente vai
voltar a inserir ali a trilogia ali 4, 5, 6, o culto de Thorne. Como isso vai funcionar? Não sabemos, porque não faz sentido nenhum. E a gente sabe que o Mustafa Khan odeia o Halloween 6, né? Então, assim, você sabe que esse roteiro não vai pra frente, né? Não foi, obviamente, que não fez filme desse roteiro, né? Mas então, temos uma coisa bastante interessante. Primeiro, o Sheriff Meeker e o Sheriff Brackett, eles têm uma ligação muito fofa no filme, porque os dois passaram pelas mesmas coisas, né? Os dois foram xerife da cidade e os dois perderam suas respectivas filhas nas mãos do Michael Myers. Então, os dois conseguem meio que se abraçarem ali nessas perdas idênticas que eles tiveram. Então, é uma interação muito interessante no filme, né? E o Jimmy também vai ser uma grande revelação, que realmente não faz sentido nenhum, mas enfim, tá ali no roteiro. E que o Jimmy, a gente não sabe o sobrenome do Jimmy, mas aqui no roteiro é revelado que esse Jimmy era, na verdade, Jimmy Lloyd, ou seja, ele é o pai da Jamie. Onde você tava, meu filho, esse tempo todo? 4 e 5, cadê tu, menino? Onde você tava? Você abandonou sua filha também? Pô, sabendo que a menina tava lá no filme 4, perseguida pelo Michael Myers. A menina no filme 5 foi lá foi meio que presa lá numa instituição de psicologia infantil. Cadê tu, menino? Que ela tava perseguindo pelo Michael Myers, tu não apareceu hora nenhuma. Depois ela foi sequestrada e morta, enfim, não faz sentido nenhum. Mas enfim, né, aí confirma então a ideia de que o Jimmy e a Laurie realmente tiveram alguma coisa depois de Halloween 2, que assim nasceu a Jamie Lloyd. Enfim, é isso, né. Então temos esses retornos todos. E a primeira vítima, né, do Michael Myers lá no cinema e tudo mais é o Tommy Doyle. Que o Tommy Doyle vai fazer um xixizinho ali no banheiro, né, o Michael Myers aparece e mata o Tommy Doyle. É isso, né? Tipo, ok, beleza, né? Assim, voltou pra nada, né? E depois, então, né? Temos toda essa grande estreia. No roteiro estava escrito que o John Carpenter iria fazer uma aparição especial como meio que o anfitrião ali desse documentário, né? Mas eu duvido que o John Carpenter iria participar desse filme. Mas enfim, tava ali uma ideia para isso acontecer. E também uma aparição especial rapidamente ali da Danielle Harris no meio do filme ali, enfim, né? Beleza. Então, depois disso, né, depois tem a estreia do filme e tudo mais, acaba a estreia desse documentário, a Sarah Moyer, então, vai em direção ao Fred e agradece ele, fala, ai, Fred, muito obrigada, né, você me ajudou realmente, o documentário foi muito bom, tive um sentimento de conclusão, agora eu posso seguir em frente com a minha vida, e o Fred fica super feliz, porque era exatamente esse objetivo que ele queria ter. Depois disso, lá nos bastidores, assim, do cinema, então, aparece o Michael Myers e mata a Sarah Moyer. Coitada, quando ela teve finalmente um alívio, ela morre. Enfim, coitadinha, né? E nisso, então, a agente Woods ali, ela é liberta, né, da polícia, né, da polícia ali, porque um teorista da conspiração do Halloween acredita que realmente o Michael Myers está vivo e ele vai até a prisão, né, encontra policiais mortos, que o Michael Myers já havia feito uma visita na delegacia de polícia, mas deixou a mulher lá presa. E ele encontra vários corpos e liberta ela, e ela aparece também no final do filme, ela vai até o cinema para poder ajudar. E o Fred, então, e a agente Woods descobrem, né, que Michael Myers está vivo, e ali descobrem o corpo da Sarah e do Tommy. E eles, meu Deus, realmente Michael Myers está vivo, né? E ali ele no palco, depois de terminar o filme, ele sobe e fala, gente, Michael Myers está vivo, Michael Myers retornou, ele está aqui. E gera um pânico, um pandemônio gigante, assim, no cinema, né? Todo mundo começa a sair correndo para poder ir embora. Mas a porta do cinema está completamente trancada. E nisso, Michael Myers aparece atrás do telão, rasga o telão e ataca o Fred. E ali tem uma luta entre os dois, assim, uma luta mortal entre os dois. Mas, obviamente, Michael Myers está ganhando, né? Talvez o Fred tenha dado um chute de karatê, kung fu, sei lá o que, nele, igual no filme anterior. Enfim, né? E ali, então, a agente Woods aparece, né, e mostra a caixinha de música. E é exatamente o momento que distrai o Michael Myers. E ali o Fred consegue pegar um pedaço de madeira lá do cinema, do cenário do cinema, sei lá de onde que ele pegou esse pedaço de madeira, e empala o Michael Myers com um pedaço de madeira. E assim o filme acaba, né? Assim, ok, não temos mais o que fazer sobre esse filme, o filme acaba. Então esse é o roteiro que aconteceu, né, gente?
Esse roteiro foi apresentado mesmo para os produtores, para os Weinstein, lá na Dimension. Eles gostaram bastante da ideia, gostaram bastante do filme, de trazer realmente os sobreviventes dos filmes anteriores, gostaram dessa ideia do Fred e tudo mais. Mas eles falaram, olha, talvez você mude essa questão de ser um documentário para um livro, porque essa questão de filme dentro do filme, essa metalinguagem toda, parece muito com Pânico 3, né? Que é do próprio estúdio também, Pânico 3 também é da Dimension. Então, para evitar essa questão de, o filme tá copiando o outro, faz uma turnê do livro, alguma coisa do tipo, muda um pouco essas coisas, mas eles gostaram realmente do roteiro. Mas assim, as coisas foram passando, e tinha uma data, né, gente? Porque esse roteiro foi apresentado em dezembro de 2002, e eles precisavam estrear o filme até outubro de 2003. Então o prazo estava muito apertado, porque Halloween H25 precisava estrear em 2023, né? Porque senão realmente vai perder a data, não vai ser Halloween 25, vai ser Halloween 26, 27, 28, e ali não vai fazer sentido esse título, né? E como é mais um filme comemorativo dos 25 anos, então não fazia sentido. Mas as coisas foram passando e morreu, né? O roteiro não foi pra frente, perderam o prazo, iria ficar muito em cima e desistiram do roteiro, mas aproveitaram alguns elementos desse para fazer o próximo que eu vou trazer aqui para vocês. Nossa, gente, olha, esse roteiro aqui é muito bom, eu gostei bastante. Queria muito que tivessem feito esse filme, porque pra mim seria excelente. Claro que eu preciso de alguns refinamentos aqui e ali, mas no final eu gostei bastante desse roteiro. Vamos ver se vocês gostam também. O roteiro então começa lá em Halloween de 1964, exatamente um ano depois que Michael Myers matou sua irmã e ele tá preso, né? Ele tá lá no Smith's Grove. E temos o nosso Dr. Hill, que é o médico que tá lá também cuidando de Michael Myers. Por mais que várias pessoas não saibam o que fazer com ele, não sabem como ajudar Michael Myers, Dr. Hill continua sendo uma pessoa bastante otimista. E assim ele leva para Michael Myers os utensílios de arte, né? Lápis, coisa de colorir, todo negócio de arte, papéis. Ele fala, Michael, se você não fala, né? Desenhe então, desenhe o que você tá sentindo, bote pra fora o que você tá sentindo, pra gente poder te entender um pouco melhor, pra gente te ajudar da melhor forma possível. Michael, então, ele pega um dos lápis, ele enfia assim na mão, violentamente. Ele causa um rebuliço, a segurança aparece, é uma confusão toda. Dali no meio dessa história, Michael Myers rouba o óculos do Dr. Hill. E ali, então, pula-se no tempo, temos o Halloween, né, 30 de outubro de 1978. O Dr. Hill, então, já está aposentado e ele vai despedir de Michael Myers. Dessa vez, ele não está nem um pouco mais otimista, já está cansado, né, de tudo que aconteceu. E ele vai visitar Michael Myers, ele vai lá e meio que enche um pouco o saco dele, né, fala... Infelizmente, Michael, você vai morrer aqui, você nunca mais vai sair daqui, esse é o seu lugar, essa é a sua nova casa, não sei o quê. Michael Myers, então, pega um pedaço daquele óculos que ele roubou, a haste do óculos, e vai lá e esfaqueia Dr. Hill violentamente, e assim mostra como Michael Myers fugiu naquela fatídica noite de 1978. E a cena termina justamente o início de Halloween 78, com a chegada, né, do Dr. Loomis e a Marion no Smith's Grove, e tá aquele alarde todo que Michael Myers fugiu. E depois, então, pula-se novamente no tempo e nós temos, então, Fred, né, que é o sobrevivente lá, o Busta Rhymes, né, do Halloween Ressurreição. Esse Fred é muito diferente do anterior, mas os roteiristas, né, os novos roteiristas levaram em consideração o que os produtores falaram, do Fred, então, estar numa turnê de livro, ao invés de ser um documentário. E aqui o Fred, ele não tá nem um pouco arrependido do que ele fez, ele tá pior, ele tá mais arrogante, ele tá mais ridículo do que no filme anterior. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com ele piorou ele mais ainda, que ele se acha famosão. E aqui ele tá na turnê do livro, que ele tem um título de Unmasking the Monster, ou seja, desmascarando
o monstro contando sobre Michael Myers e no final falando que ele mesmo, com as próprias mãos, matou Michael Myers. O que é completamente mentira, né, gente? Matou coisa em cima nenhuma, né? Michael Myers foi levado para aquele necrotério do filme anterior e ali o necrotério também pega fogo e são 2 corpos encontrados incinerados. Muitas pessoas acreditam que um desses corpos é o Michael Myers, mas que não dá para reconhecer esses corpos. É o que aconteceu depois do final de Ressurreição e que é falado aqui no filme. Mas ele diz que ele matou Michael Myers com as próprias mãos. Numa dessas turnês, um jovem chega perto dele e pergunta para ele: mas você realmente matou Michael Myers? Ele fica completamente ofendido com isso e fala: óbvio que eu matei o Michael Myers, que eu não sei o que, nananã. Mas quando o Freddy, ele reconhece o jovem, que na verdade é o John Tate, o filho da Laurie Strode e sobrinho de Michael Myers, ele abre um grande sorriso e fala: olha só, galera, quem está aqui conosco, nos dando, né, a ilustre presença, John Tate, né, o sobrinho de Michael Myers. Vem cá, tira uma foto comigo, não sei o que, não sei o que. E ele faz um escarcéu todo ali, né, para ganhar mais audiência, mais mídia, né. E o John não gosta disso. No final, antes de ir embora, o John fala: olha, fique atento. Michael Myers não gosta de mídia, não gosta de publicidade. E ele vai embora. Nisso então, o Fred nem liga pra ele, que ele tá ganhando rios de dinheiro, tá famosíssimo, né? Mais famoso do que antes. E ele então vai pro estacionamento, ele vê que o carro dele tá com as rodas furadas do carro. E ele fica bravo, não entende, ai, não sei o que, nananã. E sai dentro do carro dele o Michael Myers. Mas ali ele fala: pô, cara, por que você tá vestido de Michael Myers? Paga de graça, coisa boba, que besteira, não sei o quê. Obviamente, é o próprio Michael Myers. Michael Myers, então, pega sua faca e vai esfaquear o Freddy. O Freddy coloca o livro na frente e Michael Myers esfaqueia o livro. Mas ele é tão forte, mas tão forte, que a faca fura o livro e, bum, vai em direção ao coração do Freddy. E assim, Michael Myers vai embora. Nisso, então, John, né, chega lá e vê o corpo do Freddy, vê um carro estranho ali parado, e ele, quando ele vai olhar, o Michael Myers está dentro daquele carro. E ele vai em direção ao carro e bate no carro e fala: olha, eu tô aqui, eu tô aqui. Michael Myers olha pra ele e simplesmente pega o carro e vai embora, né, e some. Nisso, então, John resolve visitar a cidade de Haddonfield para descobrir mais sobre o passado da sua família e sobre o passado de Michael Myers. Desvendar se tem alguma coisa realmente ali que ele pode fazer em relação a isso, que ele também procura vingança de Michael por ter matado a mãe dele. Retribuição, né? Todos os personagens nesse roteiro buscam um certo tipo de retribuição. O próprio Michael Myers também, que eu vou falar um pouquinho mais depois, né? Mas então, o John vai visitar Haddonfield. Na primeira parte que ele vai visitar Haddonfield, ele vai até o túmulo da sua mãe. Então, uma das primeiras coisas, né, que o John faz é visitar o túmulo da sua mãe, que está em Haddonfield. Que, né, não sei se não faz muito sentido ela estar lá, né? Mas enfim, o túmulo dela tá lá. E assim, né, tem aquelas coisas nostálgicas mesmo, a Laurie morreu e tal, não sei o quê. Que é bem interessante, é bem emotivo, né, essa parte toda. E ali, então, John vai em direção à casa do Michael Myers, que pegou fogo depois do filme anterior, então tá praticamente destruído, só tem umas ruínas, uns destroços. Lá ele conhece, então, o xerife Shaw. Esse xerife Shaw meio que expulsa ele de lá: opa, cai fora, vai embora daqui, não sei o que, não sei o que. E ali o John, então, meio que vai embora do local, né. Nisso, então, nesse meio tempo, a gente descobre que o Halloween em Haddonfield foi banido de novo, ou seja, não pode ter mais nenhuma festividade em Haddonfield. E nesse ano, em Haddonfield, veio uma nevasca. Sim, está nevando em Haddonfield. Antes que vocês falam, né? Pode acontecer sim, gente, lá no estado de Illinois, nos Estados Unidos, às vezes acontece que pode nevar sim em algumas épocas do ano, então não é nada muito extravagante, não. É diferente, é uma coisa diferente que o filme traz Michael Myers na neve. A gente quer o Jason na neve e a gente poderia ter tido Michael Myers na neve, pelo amor de Deus, gente. Ai, né? Mas enfim, tem um novo grupo de jovens
que eles querem fazer uma festa de Halloween, mas obviamente em Haddonfield não pode porque tá banido. Eles então pegam o carro e vão para um chalé fora da cidade para poder fazer a sua festa de Halloween. Mas no meio da nevasca, né, o carro quebra no meio da estrada. E esses jovens, então, eles precisam achar um local de abrigo para ficarem até pedirem ajuda e serem resgatados, mas tem uma nevasca forte. E nisso, então, eles encontram o Smith's Grove. Smith's Grove, então, que era o antigo hospital psiquiátrico de Michael Myers, que agora está completamente abandonado, e eles procuram abrigo lá em Smith's Grove. Nesse meio termo, então, o John, ele resolve ir até a biblioteca, né, o Michael Myers já está stalkeando o povo, já está em Smith's Grove. Só para deixar bem claro aqui que o Michael Myers já está lá atrás desses jovens aí, beleza? Então, voltando. O John, ele vai então para a biblioteca local descobrir mais sobre Michael Myers, sobre o passado, sobre as coisas que aconteceram anteriormente, e ele acaba descobrindo então que os arquivos foram completamente deletados e apagados de todo o local. Né? Não tem mais nenhum arquivo disso. A cidade realmente quer meio que, o Michael Myers está morto, acabou isso tudo, então vamos apagar isso da nossa memória para a gente poder seguir em frente. E ali na biblioteca, então, surge uma figura bastante conhecida nossa, que é o Xerife Brackett. E o Xerife Brackett, então, vai em direção ao John e fala, olha, deletaram todos os arquivos, né, sobre Michael Myers. E ali os dois, então, o Brackett, ele tem algumas coisas guardadas da época dele, né? E os dois começam a trocar figurinha. E os dois falam, olha, eu sou o John Tate, eu sou o filho da Laurie, sobrinho do Michael. Aí ele, olha, eu sou o Xerife Brackett, sou o pai da Annie, que era amiga da Laurie na adolescência, que foi morta pelo Michael. Eu também acredito que Michael Myers não tá morto, ele tá vivo, ele tá aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ali, então, eles pegam um arquivo que eles começaram a identificar algumas mortes que aconteceram desde 78 até cerca de 2001. E descobrem que vários ex-funcionários de Smith's Grove foram mortos, né? Morreram. E aí você descobre, poxa, Michael Myers, então, talvez ele tenha um jeito, né, um modus operandi, como ele vai atrás das suas vítimas, né. Então eles tentam arrumar um lugar, alguma estratégia ali para descobrir quais vão ser os próximos passos do Michael Myers. E como eles descobrem esses ex-funcionários de Smith's Grove recentemente mortos, eles falam, opa, talvez então ele esteja indo em direção a Smith's Grove. Então vamos até lá, né. Mas antes vamos pedir ajuda. Nisso então eles vão para a delegacia de polícia pedir ajuda pro xerife Sean. E ali, ele não acredita em nada que eles falam, não acredita que Michael tá vivo. E eles falam, olha, não tem como a gente ir lá também, porque tem um grupo de jovens lá que tá preso no Smith's Grove, mas a nevasca tá tão forte que a gente vai esperar a nevasca, de manhã a gente vai resgatar eles. O que, né, poxa, a filha dele faz parte desse grupo de jovens que tá preso em Smith's Grove, entende? E ele não vai salvar nem a própria filha? Péssimo, né? Péssimo. Mas então os dois, o John e o Xerife Brackett, saindo então da delegacia, o John falou, eu vou lá, de qualquer forma eu vou lá. Ele vai lá então, né, e pega o carro dele e vai em direção aos Smith's Grove. Nisso, o Xerife Brackett vai para sua casa, e ali ele chega em casa, senta, né, perto da poltrona, na sua lareira, e ele pega a foto da Annie. Nisso, então, ele pega a foto da Annie, olha pra foto e começa a ter flashbacks. Ele lembra dele conversando com a Annie no dia, que é o flashback lá do primeiro filme, né? Lembra quando o Dr. Loomis chegou pra ele falando que o Michael Myers tinha fugido, né? Aquela cena dos dois conversando também. E também a cena que ele encontra o corpo da Annie, que já é do segundo filme. Então é uma cena bastante emotiva, né, que ele vai relembrando do seu passado, e ali então desperta algo dentro dele, falando, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou ficar lamentando aqui como todo Halloween eu faço, né. Nesse então, ele volta para a delegacia de polícia, e ali ele começa a conversar com o xerife Sean. Ele diz pro xerife, né, novo xerife, que eu tô tão sozinho, tô triste, é aniversário de morte da minha filha, eu quero desabafar e tudo mais. Aí o novo xerife da cidade também fica, tadinho, fica aqui com a gente, então não sei o quê. Mas no final,
O objetivo dele era justamente roubar um carro policial, uma viatura, para poder ir para Smith Grove encontrar com o John, né? E assim ele faz, assim ele rouba uma viatura da polícia e vai de encontro ao John lá em Smith Grove. Nisso então, no Smith Grove, gente, ó, todo mundo já morreu. Sim, praticamente todo mundo já morreu. A filha do xerife novo já morreu, os amigos morreram, só sobrou então a Final Girl, a Leah, né, que é, como eu disse, ela é muito parecida com a Laurie Strode. Ela é inteligente, ela é esperta, ela lê muitos livros, então ela tem um quê de Laurie Strode. E o irmão dela mais novo, o Noah, que ele é mudo, o que é muito interessante, né, gente, porque traz novos elementos para essa franquia, né, que realmente traz um ar novo, né, Haddonfield em neve, nevasca, sabe, assim, revisitando velhos, pessoas voltando, né, o John, Brackett, a gente vê esses flashbacks, é realmente um filme bem nostálgico, né, é um roteiro que seria bastante nostálgico. E nisso, então, eles se escondem no arquivo, né, no escritório que tem vários arquivos de pacientes de Smith Grove, e folheando, descobrem Michael Myers. Nisso, então, eles pegam os arquivos, tem fitas, tem áudios, tem vídeos, tem documentos, tem papéis, tem um monte de coisa do Michael Myers. E assim eles começam a botar um vídeo, e ali esse vídeo, né, mostra uma sessão do Dr. Loomis com o Michael Myers, tentando conversar, fazendo várias e várias perguntas, e Michael Myers não responde a nenhuma delas. Assim, o Dr. Loomis só mostra ele de costas, né, porque o Donald Pleasence já havia falecido, e ali nada responde Michael Myers. E outras fitas mostram que Michael Myers tinha sido torturado, né? Ele sofreu bullying dentro do local pelos funcionários, não pelo Dr. Loomis, mas por outros funcionários, né? E também eles faziam terapia de eletrochoque com Michael Myers, com apenas 7 anos de idade, né? Novinho, criança ainda. Eles faziam várias coisas horríveis com Michael Myers dentro lá do sanatório. Então a gente tem um pouquinho de empatia pelo Michael, talvez. E aqui, então, é revelado que o Michael Myers também quer retribuição pelas coisas que ele passou em Smith Grove. Por isso, então, que ele vai lá e mata todos esses funcionários de Smith Grove que torturaram ele na época. E também mata o Freddy, né, que deu um kung fu nele no filme anterior. E ele não foi atrás do John, porque, pelo que o roteiro deixa entender, é que ele tem a mente, assim, o Michael, que o John vai sofrer. Eu matei a mãe dele, eu não vou matar ele, e ele vai sofrer com a realidade da perda da mãe pelo luto para sempre. É selvagem, né? E é uma coisa que Michael faz lá na frente de novo. Então, assim, ele não tá indo atrás da sua linha de sangue, mas sim tá indo atrás de retribuição e vingança também. O Sheriff Brackett tá vingando a morte da filha, e o John Tate, obviamente, querendo retribuição da morte da sua mãe. Nisso, então, os dois, né, o Noah e a Leah, então, são os únicos sobreviventes do local. E assim chega o John e o xerife Brackett no local. E ali tem uma grande batalha entre os dois. O xerife Brackett fica frente a frente com o Michael Myers, tá com a arma apontada na cara do Michael Myers, mas a arma falha. Ele fala assim, essa aqui é pra minha filha Annie, eu vou acabar com você. Mas a arma dele, velha, nunca muito utilizada, né, muito tempo sem usar, falha. E ali, então, ele cai de joelhos e ele começa a chorar. Ele fala, agora eu vou morrer. Michael Myers olha pra ele com pena e vai embora. Não mata ele. Meio que exatamente a mesma coisa, tipo, eu matei sua filha, agora você vai sofrer o luto dela pro resto da sua vida. Tipo, eu não vou te matar, sabe? Tipo assim, sabe? Meio que maldoso demais, né? Enfim. Aí o Michael Myers, então, vai em direção à Leah e ao Noah e ao John. Nisso, então, tem uma cena bastante legal, é que o John tá empunhando um machado igual a mãe dele lá em Halloween H20, mostrando que ele é muito parecido com a mãe. Ele é resiliente, ele é forte, e aqui ele tá muito mais interessante, muito mais maduro, muito mais inteligente. Ele pega o machado, ele luta contra o Michael Myers, e tem toda aquela cena de perseguição, né, naqueles becos do sanatório, abandonado, escuro, no meio da neve, nevasca, sabe? Muito legal mesmo, uma cena muito interessante ali. E no final, então, a luta acaba indo pra fora do Smith Grove, né? Eles lutam na neve, no meio ali e tal. Eles param no meio de um rio congelado, tá todo mundo ali. E o John consegue enfiar uma machadada na
cara do Michael. Vum! Bem aqui na cara do Michael. Vapo nele. Michael Myers, então, cai, quebra o gelo, né, do rio congelado, do lago congelado, leva o John junto com ele. E os dois, então, vão pro fundo do lago, né? Michael Myers morre. Michael Myers morre no fundo do lago. O John está junto com ele ali. Mas o Brackett, o Noah e a Leah conseguem resgatar o John ali no meio, né, e tal. Trazem ele de volta, né, e ressuscitam o John. John acorda e John tá preso na máscara do Michael Myers. Ele tá com a máscara na mão. A Leah falando, tira isso, solta isso é mal, isso é maligno, isso é do mal. Mas o John não consegue, ele fica firme com a máscara do Michael Myers na mão. E ele pega a máscara, ele olha diretamente, assim, ele fica encarando a máscara do Michael Myers ali e tal. E ali, então, é falado no roteiro, né, que os olhos negros de John ficam igual os olhos negros de Michael Myers e o John não consegue tirar a máscara de suas mãos. E assim, então, acaba o filme nessas condições. Gente, sinceramente, esse nosso roteiro foi muito bom. Assim, de todos os roteiros que a gente falou até os dias de hoje, pra mim, esse é um dos melhores. O melhor, né, gente? Né? Nem dos melhores, pra mim, é o melhor roteiro até hoje. Mas por que isso não foi pra frente, né? Óbvio, ia sim pra frente, né? Tava tudo indicado pra poder ir super pra frente. Mas é a mesma coisa, né? A gente não sabe muito bem por que não foi, né? Assim, o estúdio ficou com um pouco de medo, porque o Josh Hartnett, né, que faz o John, né, ganhou um estrelato gigante em Hollywood. Eles meio que ficaram assim, eu não acho que o Josh vai querer voltar para um filme de Halloween. Ele tá fazendo tantos filmes premiados até mesmo em Hollywood, tipo Pearl Harbor, que ele vai voltar pra franquia Halloween? Não vai. E ali, nisso que me disse que não foi, infelizmente, o roteiro foi engavetado e não foi pra frente por causa disso, né? Se ele tivesse pelo menos conversado com o Josh Hartnett, quem sabe ele poderia voltar, não vocês sabem, né? Mas realmente o roteiro é muito bom. Claro que precisava de alguns polimentos aqui, algumas coisas ali para poder melhorar um pouco mais, mas é muito bom, sabe? Realmente é o melhor roteiro até agora. Infelizmente, imagina o Michael Myers na neve, incrível. Pra mim seria muito legal mesmo. Criaria elementos assim completamente diferentes, além obviamente do sentido nostálgico, né, que o filme criaria, sabe? Mas realmente como uma... Não sei, eu gostei muito desse roteiro, de verdade mesmo. Mas comenta aqui o que vocês acharam desses dois roteiros, então, dessas sequências de Halloween Ressurreição. Gostariam de terem sido feitos ou não? Que bom que não foi, que bom que tá ali engavetado, comendo poeira. Não, esse aqui podia ter feito, esse aqui parecia que seria realmente muito interessante. Comentem aqui no vídeo. E, obviamente, semana que vem nós vamos ter mais, né, roteiros perdidos aqui, sequências perdidas de Halloween. Então fiquem ligados aqui no canal. Se vocês gostaram desses roteiros ou não gostaram, deem um like do mesmo jeito, porque vocês gostaram do vídeo, eu tenho certeza disso, né? Mas então se inscrevam no canal também para vocês não perderem esses futuros roteiros que tem aí para vir para frente. Temos muitos ainda para poder falar aqui, bastante, uns bem interessantes, uns bem ruinzinhos, mas é bom para a gente comentar também. Se inscreva então, pessoal. Aqui tem muita coisa legal de Halloween e você vai gostar, não vai se arrepender. E também ative o sininho para vocês não se esquecerem desses vídeos também, né? Eu lanço às vezes uns vídeos extras aqui. Se você não é inscrito, você pode meio que perder tudo, né? E se você não ativa o sininho, você não vai ser notificado que esses vídeos estão ali. Mas enfim, pessoal, muito obrigado e até os próximos capítulos dessa minissérie.